CXMT. Guarda bem esse nome. Essa gigante chinesa que ninguém conhecia pode ser a única coisa impedindo o seu próximo PC de custar o preço de um carro popular. Nós estamos à beira de uma crise global de hardware causada, adivinha por quem? Pois é, pela inteligência artificial. Mas a China tem um plano para mudar isso, e o método deles é bem agressivo. Para entender melhor a treta, você precisa saber que o mundo inteiro é refém de 3 grandes empresas: a Samsung, SK Hynix e a Micron. Empresas que controlam praticamente toda a produção de memória RAM do planeta. Só que agora elas encontraram uma mina de ouro. A demanda por chips de memória para garantir a evolução da inteligência artificial é tão absurda que essas 3 decidiram focar 100% dos recursos nas memórias HBM, que dão muito mais lucro. O resultado é que basicamente elas viraram as costas para as memórias DDR4 e DDR5 que eu e você utilizamos no dia a dia. Se você tá com uma sensação de déjà vu, é porque a gente já viveu isso antes. Graças ao aumento da mineração de criptomoedas, faltou recursos para produzir placas de vídeo para você jogar, principalmente os semicondutores, que são utilizados para produzir tanto memórias quanto microchips em geral. E agora a história se repete, mas dessa vez com o valor das memórias RAMs. O estoque está desaparecendo e o preço disparando. E agora, quem poderá me defender? Pois é, não vai ser o Chapolin Colorado. É nesse momento que a agressividade chinesa entra em ação. A China não dorme no ponto. Em 2025, o governo americano lançou esse relatório com o título Vendendo as Forjas do Futuro, como o Partido Comunista Chinês obtém o seu equipamento essencial para a fabricação de semicondutores de empresas americanas, holandesas e japonesas. Esse documento mostra uma preocupação do governo americano pelo fato do governo chinês estar comprando matérias-primas massivas para a fabricação de semicondutores, os mesmos materiais utilizados para criar máquinas e chips de computador, incluindo memórias. E nesse exato momento da história que entra a nossa protagonista, a fábrica CXMT. Durante anos, a tecnologia chinesa foi considerada o patinho feio, com processo de produção antiquado e qualidade duvidosa, mas o jogo virou. Supostamente, grandes fabricantes de PC como a HP, Dell, Acer e Asus estão considerando comprar chips de memória da CXMT pela primeira vez. Esse relatório foi divulgado no portal de notícias Nikkei Asia, que tem um bom nome no exterior. Mas enfim, essas empresas estão batendo na porta dos chineses porque elas sabem que se ficarem independentes da Micron, a TSMC, a Samsung, elas vão ficar na mão. Mas nesse momento você deve estar se perguntando o porquê a fabricante chinesa também não está tentando produzir chips para inteligência artificial. Em teoria, pelo menos não oficialmente, a fábrica chinesa tem essa tecnologia para fazer os chips HBM, que são chips de IA. Isso por conta de uma sanção dos Estados Unidos que acabou bloqueando um pouco o desenvolvimento dessa tecnologia na China. Mas para nossa sorte, para produzir chips de memória DDR4, DDR5, eles têm tecnologia de sobra, inclusive há um bom tempo. Isso pode ser uma contribuição colossal para que os valores de memórias RAMs não continuem disparando no mercado. Só que é o seguinte, meus amigos, quando se trata da China, os caras têm um mercado paralelo genial. Literalmente tudo é possível e muita gente não percebeu a mudança que a China faz aqui no mercado nacional. Já tem anos que os brasileiros vêm comprando, por exemplo, o Xeon chinês, que tem aqui uma chipset, que é um microchip reaproveitado. O processador também era sucateado, foi reaproveitado para chegar nas nossas casas. E junto com os kits Xeons, por exemplo, você tem a possibilidade de comprar memórias de servidores ECC, que muitas das vezes pode ser fabricada com chips de memórias reaproveitados, uma vez que eles são ultra duráveis, quase indestrutíveis. E agora que a gente chega na pergunta que vale 1 bilhão. Se a gente somar a produção industrial da nova CXMT com esse exército de memórias recicladas que vão inundar o mercado paralelo, qual o tamanho real do estrago? Será que a China tem força suficiente para dar conta de cobrir o rombo
das outras fábricas de memória RAM? Ou será que a gente vai continuar pagando caro de qualquer jeito? Eu já vou revelar essa porcentagem exata e o que vai acontecer. Aqui no Brasil a gente não tem uma fábrica de microchips, mas a gente tem uma ferramenta perfeita para você não ser enganado com preços, que é o nosso grupo de ofertas, e lá possui uma equipe grande que monitora as melhores ofertas do Brasil e também da China e posta em tempo real para você saber quando vier um cupom, uma oferta e economizar comprando hardware e até mesmo ofertas no geral. O link está aí na descrição. É só você entrar e parar de rasgar dinheiro. Beleza, mas voltando para a bomba. A China vai conseguir suprir a demanda? Segundo a revista TrendForce, a capacidade de produção de DRAM da China passaria de 4% em 2023, isso lá no passado, para mais de 10% até o final de 2025, que são os tempos atuais. Uma previsão que errou por alguns meses, mas ainda pode acontecer esse ano. Eu sei que suprir apenas 10% da produção mundial pode parecer um número pequeno, mas em teoria isso pode ser o suficiente sim para pelo menos estabilizar os valores da memória RAM, reduzindo muito a possibilidade da disparada de valores. E tem mais, o mercado de memórias reaproveitadas não entra na estatística oficial, mas muitas das vezes essas memórias são consumidas pelos russos, nós, os brasileiros, os indianos, o que é algo, que ajuda um pouco ainda mais o mercado nacional. Ou seja, para fazer um servidor de inteligência artificial lá para a NASA, a China não serve, até porque tem 1 milhão lá de sanção do governo americano. Mas para o seu PC Gamer aí pessoal, o seu computador, o seu notebook, a China aos poucos vai dominando o espaço e virando o dono da bola. Para a maioria da população mundial, o que importa é ter um PCzinho rodando liso em casa, não é mesmo? Mas e aí, você confia no plano chinês? É fato de que a produtora de memórias chinesas tem menos tecnologia, então espera-se sim uma qualidade um pouco inferior. Mas será que você prefere pagar o dobro para ter uma memória das 3 grandes empresas mundiais aí que fabricam? Será que esse negócio realmente vinga? Deixa aí nos comentários que eu vou ficar super feliz de ler. Enquanto isso, a gente continua se esforçando para encontrar pelo menos aí algumas promoções de memória RAM para te dar aquela força. No mais, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Um abraço, tamo junto!